Eita. Bom, eu acho que tá gravando, tá gravando. E aí, galerinha, como que vocês estão? Deixa eu melhorar a resolução. Não vai melhorar pra caramba, mas melhorar um pouquinho a resolução da minha câmera. Não que ajuda muito, né? Mas tudo bem. Bom, hoje vai ser um pouco diferente. Eu tô vindo aqui por uma aula gravada e não por live, porque, infelizmente, eu tô no mesmo horário agora da aula de vocês, eu tô fazendo uma prova de proficiência de inglês, beleza? Do meu mestrado. E não tem como remarcar, e também não quero perder aula com vocês. Então, vou fazer o seguinte: aula gravada, assistam com cuidado, prestem atenção. Vou resolver um exercício que vai auxiliar vocês a resolverem os outros de uma lista que eu vou passar para vocês me entregarem até sexta-feira, beleza? Detalhe, não quer dizer que eu estou 100% off. Como está postado no Edmodo, vocês já deve ter visto, eu vou abrir uma live, vou ficar nessa live online para tirar dúvida. Então, se você entra nessa, por exemplo, eu vou estar fazendo a minha prova e tal, se tiver alguma dúvida persistindo da aula que você não conseguiu entender, pode entrar na live e me perguntar que eu estou à disposição do horário de aula, ok? Caso contrário, no período da tarde eu também estou à disposição para tirar dúvidas, tudo bem? Então vamos para a aula de hoje. Fundinho diferente hoje, meio esquisito. Beleza. Compartilhar a tela, senão não adianta nada. Compartilhar a tela. Perfeito. Bom, antes de mais nada, eu preciso fazer dar uma retomada no que a gente estava estudando na aula passada, que era o famoso lançamento horizontal. Então, retomando um pouquinho mais, voltando um pouquinho mais no tempo aí, a gente viu o movimento uniforme, como você tem movimento horizontal, só que com velocidade constante. Depois a gente estudou o movimento horizontal com uma aceleração, a gente chamou de movimento retilíneo, uniformemente variado, nosso MRUV. Aí, em seguida, eu mostrei para vocês que dá para estudar um objeto que está em queda livre, né? Que eu até mostrei para vocês como exemplo a pena e a bola de boliche. Em sequência, eu mostrei como estuda um movimento que foi lançado para cima, que é quando você joga algo para cima. E aí, na semana passada, eu mostrei o lançamento horizontal, que é se jogar alguma coisa reta, igual o carinha está lançando essa flecha aí, ele vai fazer esse movimento de 1/4 de arco, tá? Movimento de queda aí. E aí, nesse movimento, eu falei para vocês que a gente podia dividir em dois tipos de movimento. Um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Somar os dois dá esse movimento aí. Na vertical, a bolinha, mesmo ela indo para frente, ela está tendo um movimento de queda livre, ela está caindo. E para frente, na nossa horizontal, ela está com um movimento uniforme, ou seja, a velocidade de deslocamento para frente, para a horizontal, é constante. Olha aqui, bolinha, essa bolinha que eu estou pintando vermelha aqui, ela vai cair e vai ganhando velocidade se eu abandonar ela, ok? E se ela for para frente, ela vai vir deslocando, olha a seta azul representando a velocidade, vai vir sempre com a mesma velocidade. Se eu somar o movimento horizontal, que a velocidade é constante, com o movimento de queda livre, que vai acelerando conforme cai, eu tenho esse movimento de 1/4 de arco. Então, olha aqui, ó. A queda está com uma velocidade, vai caindo, vai aumentando a velocidade de queda, caindo, vai aumentando a velocidade de queda, chega aqui no final, está com a velocidade de queda grande. Já a velocidade horizontal, ela sempre é a mesma. Somando esses dois, eu tenho um movimento de lançamento horizontal. Foi isso que a gente estudou na aula passada, tudo bem? Hoje é um novo lançamento. Em vez de lançar horizontalmente, eu vou lançar ele com um determinado ângulo. A gente vai chamar ele de lançamento oblíquo, beleza? Comigo aqui, ó. O carinha tá lançando o arco com um determinado ângulo e ele tá fazendo um semi-arco. O movimento da flecha é um semi-arco aí. Olha que bacana. Esse semi-arco é um movimento oblíquo, a gente chama de oblíquo, beleza? Então, vocês vão ver muito isso. Uma coisa que cai muito vestibular futuramente, em provas, em Olimpíadas, etc. Por que que cai bastante? Porque ele junta todos os movimentos que a gente estudou antes. Então, viu que a gente vem construindo os tipos de movimento?
para chegar a entender esse movimento aqui, que é o movimento mais completo, ok? Muito famoso esse movimento aí nos joguinhos de lançamento de personagem. Então, galera que joga Angry Birds ou já jogou DD Tank, você consegue, você tem que, o objetivo é atingir um inimigo, atingir um objetivo lançando um personagem. E aí você tem que saber mais ou menos o ângulo que você vai lançar, a força que você vai aplicar para lançar. E basicamente tudo de hoje é com base nisso. Curiosidade. Tem um cara que ele fez um cara, acho que era engenheiro, se não me engano. Ele fez um estudo completo de qual seria a melhor forma de jogar a bola para fazer cesta. Porque ele queria tipo, como se fosse a perfeição. Aí ele fez todos os cálculos lá usando esse tipo de movimento. E ele conseguiu determinar que a melhor forma é jogando com ângulos de 58 graus. Então, já vou explicar isso. Com ângulo de 58 graus, fazendo um movimento para a esquerda e mirando, acho que 5 centímetros abaixo do arco. À frente do arco, do varo, da cesta, né? Fazendo isso, você tem uma probabilidade muito maior de acertar a cesta. Só que aí entra as questões de a força que você vai aplicar, se está ventando muito ou não. Então, tem outros quesitos aí que devem ser levados em consideração. Mas aí, ó, fica a dica aí para quem quer tentar jogar basquete bem. Beleza? Então, já que estou falando do Angry Birds, vou usar ele de exemplo aqui para explicar para vocês. Repara que o passarinho ali, ele está numa origem. A gente fez um risco horizontal, que é o nosso plano X, e um risco vertical, que é o nosso plano Y. E ele está na origem, está entre os dois ali, beleza? No começo, tá? Na primeira figura aqui, ó. Estou riscando vermelho aqui do lado dele. Ele é lançado com um ângulo. O que significa isso? Ele está sendo lançado de acordo com essa velocidade aqui. E em relação ao chão, ele tem uma angulação, ó, um ângulo θ. Ou seja, você consegue variar a angulação. Minha mão agora está com ângulo 0, está com ângulo 30, ângulo 45, ângulo 90, ângulo 180. Eu vou mudando essa angulação. No lançamento oblíquo, precisa ter uma angulação para ser um movimento oblíquo, ok? Então aqui a gente vai ter que entender um pouquinho sobre isso, que vai ser coisa fácil, garanto para vocês. Toda vez que a gente vai estudar esse movimento, tem algumas características. No início aqui, ele sempre tem uma velocidade inicial que é lançado. Então, o passarinho ele vai ser lançado com uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial vai ter sempre esse movimento, essa orientação aqui, tá? Ele vai ser na diagonal e tal, que é a velocidade que faz o movimento, beleza? Essa velocidade inicial, ela pode ser dividida em dois tipos de velocidade. A velocidade em x e a velocidade em y, ok? Então, essa velocidade aqui, ela pode virar... Vou até mudar a cor. Vou pegar um... Nossa, o que eu fiz aqui? Vou pegar a borracha primeiro, que eu fiz cagada. Aí. Vou mudar para um azul. Olha aqui. Essa velocidade, ela tem uma velocidade em y, vamos chamar de VY, e ela soma uma velocidade em x, vamos chamar de Vx. Ok? Então, a velocidade inicial ela pode ser dividida em Vy e Vx. Somando as duas, volta a ter a velocidade inicial. Beleza? Isso é uma coisa que nós temos que saber. Outra coisa, conforme esse passarinho vai subindo, vai chegar um momento que ele vai estar numa altura máxima. Tá? Depois ele vai começar a cair. Essa altura máxima é sempre o centro da trajetória do movimento oblíquo. Então, ele faz um arco, um semi-arco, né? E no meio dessa trajetória é onde ele atingiu a altura máxima. Chique, né? Outra coisa, tá vendo que minha velocidade em y é a velocidade para cima? Conforme o passarinho vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo. Ele chega aqui no ponto mais alto, que é a nossa altura máxima, a velocidade em y dele zero. Chegou em zero, ele começa a cair. Por que ele começa a cair? Porque a velocidade de queda dele começa a inverter, começa a aumentar para baixo. Ok? Então lembra que a gente estudou movimento de lançamento para cima? Ó, movimento que eu lanço para cima é o movimento inicial até atingir a altura máxima. A gente estudou que quando eu jogo alguma coisa para cima, essa coisa vai subindo, subindo, subindo até parar. E essa é a primeira parte do movimento oblíquo aqui.
passarinho vai subindo até parar. Depois a gente estudou o movimento de queda livre. Quando solta alguma coisa, ela cai e vai ganhando velocidade. Começa parado e vai ganhando velocidade. Fazendo a luz. Fazendo a luz, peraí. Então, ele aqui tem um movimento de queda livre, tá? Aí o que acontece na queda livre? Vai aumentando a velocidade conforme a queda. E essa segunda parte do movimento oblíquo acontece com o passarinho. Já em x, a nossa velocidade em x aqui no começo, ela vai continuar sendo sempre a mesma. Durante todo o caminho. Vai ser sempre a mesma. Tá? Então, quer dizer que ele tem um movimento constante aqui na minha horizontal. Beleza? Outra coisa que nós precisamos saber. O tempo que o passarinho leva para chegar na altura máxima e o tempo que o passarinho leva da altura máxima para cair é o mesmo. Então, se essa primeira parte de subida ele leva 2 segundos, para cair ele também vai levar 2 segundos. Ok? Então, é dividido igualzinho o tempo. Legal, né? Prosseguindo, então, vamos entender um pouquinho melhor. Se eu tenho esse movimento oblíquo, vou dar um zoom aqui. Se eu tenho um movimento oblíquo, se eu for estudar a minha horizontal, então, que é aquela velocidade x, que eu falei que não muda, então significa que é um movimento uniforme. Então, a velocidade vai estar sempre a mesma, beleza? Antes de mais nada, eu preciso mostrar um conceito para vocês, que é isso daqui. Ó. Vamos mudar a cor. Cinza. Mudei. Gosto de pontilhado. Beleza. Que é o seguinte. Se eu tenho um eixo Y e eu tenho um eixo X, eu vou ter, na hora que eu vou lançar, uma velocidade inicial dessa maneira aqui. Okay? Que eu falei para vocês. Eu falei que essa velocidade inicial, ela pode ser dividida em Vx e Vy, certo? Dividir ela em duas. Essas duas, se eu somar, vira a V0. Para mim, a partir da velocidade inicial, determinar o valor da velocidade x e determinar o valor da velocidade y, preciso saber um ângulo. Então, tem que ter um ângulo que normalmente é dado no exercício, um ângulo θ. Para mim calcular, então, qual que é a velocidade em x, eu vou pegar a velocidade inicial vezes cosseno de θ. E para calcular a velocidade em y, vou pegar a velocidade inicial vezes seno de θ. Eu sei que vocês estão aprendendo isso. Então, ó, fica uma dica. Repara que a velocidade em x, aqui está o ângulo, certo? A velocidade em x, ela está entre o ângulo está entre a velocidade x e a velocidade zero, inicial. Logo, então, a velocidade x está com o ângulo, cosseno, com o ângulo. E a velocidade y não tem o ângulo entre eles. Então, a velocidade y está sem o seno. Fica a dica aí. Com seno e sem seno. Beleza? Fechou, então. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, ó. Lembrando, então, o movimento oblíquo, a velocidade em x é constante. Então, para mim calcular a velocidade x inicial, que é lançada, que é essa daqui, ó, velocidade inicial, eu consigo achar a velocidade em x. A velocidade em x é igual à velocidade inicial vezes cosseno de θ. Lembrando, se é um movimento uniforme na minha horizontal, eu tinha uma equação que descrevia o movimento uniforme, que era a equação do sorvete. Então, essa é igual a S0 mais VT. Só que a gente está falando em x, né? Vx, x. Vamos chamar de x agora o S, para ficar um pouquinho mais claro para nós. Então, a nossa equação vai ficar x é igual a x0 mais vx vezes t. Olha aí, onde tinha S, coloquei x. E a velocidade eu coloquei Vx, porque a gente está estudando a velocidade em x. Considerando que a gente está partindo da origem, tá? Sempre está do começo aqui, da trajetória,
o meu x0 vai ser 0 sempre, porque é o começo da trajetória. A posição inicial vai ser sempre 0. Logo, o alcance, então, do lançamento, quão longe vai no lançamento, vai ser igual à velocidade em x vezes o tempo que ele leva para fazer todo o lançamento. Beleza? Vamos analisar em y agora. Ó. Em y, um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque agora eu tenho um movimento que ele vai subindo, zera a velocidade e começa a cair. Ou seja, é um movimento que muda a velocidade. Então, é um movimento variado. Beleza? Bom, a gravidade é para baixo, então quando está subindo a gravidade fica negativa. Na subida fica a gravidade negativa. E na descida a gravidade positiva. Então, lembrando, velocidade em y é igual à velocidade inicial sem um ângulo, que é seno, igual eu falei para vocês. E aí eu tenho as equações que a gente vem estudando já. Então, a gente tem a equação da velocidade, que V é igual a V0 mais GT. Ela vai ficar, perdão, desculpa, VY, porque agora a velocidade em Y, é igual à velocidade inicial em Y, mais G vezes T. Mais ou menos de acordo se está subindo é menos, se está descendo é mais. A função horária, então, ΔS é igual a V0T mais GT quadrado sobre 2, que é o nosso sorvetão. Já estudou. Agora eu vou colocar em lugar de SH, que está medindo a altura. Lembra que igual a gente estudou nas aulas passadas. É igual a velocidade inicial em y vezes o tempo, mais gt quadrado sobre 2. Por fim, a equação de Torricelli é aquela que se destaca por não ter tempo. É uma equação que não tem tempo para calcular. Torricelli era v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2gh. Agora é vy ao quadrado igual a v0 y ao quadrado, ou seja, velocidade inicial em y ao quadrado, mais 2gh. Beleza? Vai ficar mais claro agora que eu vou explicar. Então, basicamente, tem um exercício para explicar para vocês. Basicamente, o movimento oblíquo envolve dois movimentos. O vertical, que é de subida e depois queda livre, e o movimento horizontal. O movimento vertical é um movimento acelerado, muda a velocidade. O horizontal é um movimento uniforme, não muda a velocidade. Ok? Vou fazer, então, um exercício aqui com vocês, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguinte. Vou dar um zoom aqui que vai ficar legal. Só um minutinho. Barulhos. Ensino remoto é isso, né? Barulho quando você não quer barulho. Mas vamos lá. Então, aqui eu tenho o movimento oblíquo, certo? O movimento de lançamento. Aí ele fala o seguinte, uma pedra lançada obliquamente, então a gente já sabe o que o movimento é, com velocidade inicial de módulo de 100 metros por segundo. Velocidade inicial, 100 metros por segundo. Segundo o ângulo do tiro, θ, sendo o seno de θ 0,6, seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ igual a 0,8, ok? Fora isso, ele dá ali que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Anotei todas as informações, então, do exercício. Aí ele pede várias coisas para mim, ó, A, B, C e D. Vamos fazendo com calma, beleza? A. Determine o que se pede. As componentes horizontal e vertical da velocidade inicial. Quando a gente fala componente, ele quer saber o valor da velocidade. Então, lembra que eu mostrei para vocês? Que, vou fazer pequenininho aqui do lado, bonitinho. Eu mostrei para vocês que eu tenho uma velocidade inicial. Peraí. Uma velocidade inicial. E ela eu consigo dividir em Vx e Vy, conhecendo esse ângulo θ. Ok? As componentes são esse Vx e Vy. A minha velocidade inicial no exercício... Opa! Aconteceu aqui. Peraí. Minha velocidade inicial no exercício, ele deu que é de 100 metros por segundo. Então, essa velocidade inicial aqui
ela é de 100 metros por segundo, ok? 100 metros por segundo, ok? Então, a minha velocidade em y, vamos lá. Minha velocidade em x, no caso, vamos começar por ela. Eu mostrei para vocês, é a que tem ângulo, é com ângulo, então é V0 cosseno de θ. Então, minha Vx é igual a V0, que vale 100, vezes cosseno de θ. Qual é o cosseno de θ? Foi dado aqui no exercício. Cosseno de θ é 0,8. É 0,8. Logo, Vx é igual a 100 vezes 0,8, que é igual a 80 metros por segundo. Beleza? Descobrir a componente em x. Vamos descobrir a componente em y. Bom, eu vi para vocês que Vy é igual a V0. Em y aqui, ó, não tem o ângulo, é sem ângulo. Então, é seno de θ. Então, Vy é igual a 100, porque a velocidade inicial é 100. E seno de θ também foi dado no exercício. Seno de θ é igual a 0,6. Ok? Logo, Vy é 100 vezes 0,6, que é 60 metros por segundo. Descobrimos, então, a componente x e a componente y, opa, do vetor velocidade inicial. Respondido a questão A, componentes horizontal e vertical da velocidade inicial. Ok? B, determine as funções horárias dos movimentos no eixo horizontal e vertical. Então, ele quer as funções dos movimentos vertical e horizontal. No movimento horizontal, eu só apresentei uma equação para vocês, que eu falei que seria x é igual a vx vezes t, certo? Bom, eu sei que x é igual a vx, e vx eu descobri. O vx é 80 vezes t. Uma função, vocês estão aprendendo matemática, conversei com o Júlio e estou ensinando funções para vocês. Uma função é uma equação que depende de um valor, uma variável. Na hora que você coloca um número, você consegue encontrar a resolução para essa função. Então, x, se eu tiver um valor, qualquer valor para t, eu vou descobrir o valor para x. Então, essa daqui é a minha função, no caso, horizontal. Horizontal. Ok? Vamos ver agora a função para o caso vertical. Vamos pegar o roxo. Vertical, a gente tem a equação da função horária, lembra? Que era ΔH. Ou de novo, calma aí. ΔH é igual V vezes o T mais GT quadrado sobre 2, certo? Bom, ΔH, então, é igual VY. Descobrimos aqui em cima, VY vale 60. Então, ΔH é igual a 60 vezes T, mais gravidade vale 10 vezes T ao quadrado sobre 2. Logo, então, ΔH é igual a 60T mais 10 dividido por 2, 5T quadrado. Essa é a função para o movimento na vertical. Como eu sei disso? Porque qualquer valor que eu encontrar para T, eu vou descobrir o valor para ΔH. Virou uma função. Beleza? Descrevi as funções, ó, as funções horárias do movimento horizontal e vertical. Feito. Check. C. Qual é o tempo? Lembrando, vou dividir no meio, que movimento. Ela vai subir, parar aqui, no caso a velocidade, e vai começar a cair. Vai inverter o movimento aqui, certo? Ele quer saber qual que é o tempo que ele leva para subir até o ponto mais alto, o tempo de subida. Vamos para o tempo de subida. Beleza? Ó, eu tenho algumas equações para determinar a subida, né, que é o movimento vertical, são 3. Então, vamos ver a primeira. A primeira é velocidade final de y é igual a velocidade inicial em y menos mais gt.
Ok? Essa era a primeira equação lá que eu mostrei para vocês. Então, vamos lá. Quando ela está subindo, quando ela chega num ponto mais alto, qual que é a velocidade? Se ela está subindo, 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 chega no ponto mais alto, a velocidade é zero. Então, a velocidade final em y é zero. A velocidade inicial em y, a gente descobriu aqui, ó. 60, vale 60. Mais a gravidade, 1 minuto. Não mais. Por que não? Está subindo, a gravidade aponta para baixo. Está indo contrário à gravidade, é negativo. Gravidade vale 10 vezes o tempo. Vamos calcular isso aqui? Vou passar o menos 10t para o outro lado somando. 10t é igual a 60. Então, t é igual a 60 dividido por 10. Logo, t é igual a... Corta aqui, corta aqui. 6 por 1, 6 segundos. Tempo que ele leva para subir, ou seja, fazer metade da circunferência para fazer esse percurso até aqui, até esse ponto mais alto, é de 6 segundos. Então, check, descobrimos o tempo de subir. Fácil, né? Tá vendo como está sendo fácil? Sendo rápido. Para finalizar, então, ele pede qual que é a altura máxima que ele alcança e qual que é o alcance horizontal, ou seja, quão longe vai essa bolinha aí. Beleza. Descobri o tempo. E aqui, ó, eu tinha dado a função para vocês calcular o ΔH, ou seja, a altura, se eu soubesse o tempo. Certo? Vamos ver, então. Vamos usar ela de novo. ΔH é igual velocidade em y vezes o tempo, menos gt quadrado sobre 2. Por que menos? Porque está subindo, chegando no ponto mais alto, está subindo até o ponto mais alto. Gravidade é o contrário, então tem que ser menos. Então a altura, ΔH, vai ser igual. ΔH é igual. Velocidade em y, já descobrimos no primeiro exercício, que é 60. Vezes o tempo que descobrimos agora, que vale 6. Menos 10 dividido por 2, 6 ao quadrado. Logo, então, toda hora. Logo, então, ΔH é igual a 60 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. 360. Menos 10 dividido por 2, 5 vezes 6 vezes ao quadrado, 36. Então, ΔH é igual a 360. 5 vezes 36 menos 180. Então, a altura máxima... Altura... Oh, mas o que está acontecendo? Estou batendo o dedo aqui? Isso, é isso mesmo. Nossa, peraí. A altura máxima, ΔH, é igual a 360 menos 180. 180 metros de altura. Ele alcança. Aí ele pergunta assim, qual que é o alcance? Ou seja, onde vem essa bolinha? Onde ela vem parar? Qual que é essa distância aqui? Ó? Qual que é o meu alcance x? Equação da posição x é igual a velocidade em x vezes o tempo. Então, x é igual a velocidade em x, descobrimos lá no primeiro exercício, ó, 80. 80 vezes o tempo. O tempo a gente descobriu de 6. Mas o tempo de 6 é o tempo de subida. E aí depois ele tem o tempo de caída ainda para fazer o caminho todo. Então, 6 segundos para subir. Falei que o tempo de subida é o mesmo tempo de caída. Logo, então, o tempo total é de 12 segundos. 80 vezes 12 é velocidade vezes o tempo. Então, a velocidade... Opa! Então, o alcance é igual a 80 vezes 12. A gente vai, conta aqui, 80 vezes 12 dá 100, 960 metros. Então, ele cai a 960 metros de distância. Ok? Esse é o alcance que cai a bolinha, a pedra. Tudo bem então, gente?
Basicamente é isso. Tá com dúvida? Volta na parte do exercício, que eu tô com dúvida, tenta rever. Caso contrário, eu tô online na live, vou ter o link aí no Edmodo. Pode me chamar para tirar dúvida. Tem uma lista de exercícios também postada no Edmodo para vocês resolverem, tá? Alguns livros da apostila. Procura na internet, quis simular alguns, mas aí, nessa pesquisa que eu fiz, o da apostila estava mais interessante, então resolvi explorar eles, que eu acho que é uma forma de aprender melhor. Faz uma folha separada, coloca nome, nono Nelson Mandela, atividade 3, se eu não me engano. Aí vocês me postam lá no Edmodo na atividade que eu vou abrir para vocês. Prazo de entrega até sexta-feira. Beleza? Mais uma vez, desculpa por não estar ao vivo com vocês. Assistam com cuidado, devagar, façam atividade. Essa aula vai ficar disponível para na hora que vocês fazerem a lista. Tudo bem? Então, é isso por hoje. Muito obrigado pela atenção. Vejo vocês na semana que vem. Semana que vem normal, tá? Até mais. Tchau.